Olá, canal Conectados, começando com você neste domingo, dia 23 de agosto. Vamos refletir o Evangelho de Mateus, está lá em capítulo 16, de 13 a 20. É a confissão de fé de Pedro, né? Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, estamos aqui em Cesareia de Filipe, né? Que fica bem aos pés do Monte Hermon, bem na fronteira ali com Israel, né? A fronteira norte de Israel. Portanto, a um passo do mundo pagão. E aqui tem a pergunta de Jesus, né? Quem sou eu? Ou o que dizem os homens que eu sou? Primeiro, é perceptível que Jesus ele pergunta para todos. E depois ele já lança a pergunta para os seus discípulos, né? É praticamente um inquérito, né? Jesus usa essa pedagogia, então, como eu disse, para chegar ao âmago da questão, né? Ver se eles o reconheciam como Filho de Deus. Então, ele começa dessa forma geral, várias respostas começam a chegar. Então Pedro se coloca diante dele e diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a sua profissão de fé. E aí entram, né, os profetas que eles disseram, né, quem dizem os homens que eu sou? Jeremias, por exemplo, era um profeta inocente e sofredor, mas anunciava aspectos importantes a partir da sua mensagem. Elias, com seu poder, ele fazia milagres, né? Ele fascinava com a sua forma extraordinária. Agora, já o Batista, o precursor, corajoso, destemido e humilde, porque deu a Jesus a missão, né? Sendo o último dos profetas. E aí, quando eles falam também alguns dos profetas, logicamente referindo-se a muitos tantos que se levantaram no decorrer da história, mas na missão eram praticamente infiéis ao seu povo, que não se sustentava, né, na missão. Então todos os profetas viviam praticamente na imparcialidade e ao mesmo tempo cada um na sua missão, né, específica. Porque não estavam ligados a esse aspecto fundamental de Cristo, né, viver pelos seus, né, pelo seu povo eleito. E São Paulo, e Pedro, né, ele acerta bem no alvo, né? Tu és o Cristo, tu nos revela verdadeiramente a face do Pai. Agora tu és Pedro, né? O termo pedra, Kéfas, aqui não se havia ainda utilizado como o nome de uma pessoa. Quando Jesus diz, tu és Pedro, tu és pedra. Aqui então é inaugurado a partir de Jesus para indicar a solene e a grande missão abraçada por Pedro nesse momento. Tu és Pedro, rocha, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja.
Então Pedro ele se torna ponto de referência para a construção ali da igreja primitiva. Alicerce para a caminhada solidificada da fé daquele povo, tendo como fundamento único o próprio Cristo. Em outras palavras, podemos ver Pedro, ao mesmo tempo na sua fragilidade. Rocha é o Deus que habita também em nós. No caminho do seguimento de Jesus, que vamos trilhando todos os dias, vamos tirando também os véus que nos bloqueiam, ou se não as pedras que nos impedem desse caminhar livre, obscurecendo a nossa visão, permitindo que, ao mesmo tempo, aflore, assim como em Pedro, porque Cristo fez assim com Pedro, resplandecente a nossa radiante identidade de cristão. E isso é de fato concreto, porque quando nós somos batizados e inseridos no seio da igreja, somos acolhidos. Acolhidos também com todas as nossas limitações, com a nossa condição pecadora e também com o desejo de, a partir daquele exato momento, trilhar um caminho proposto por Jesus. E, ao mesmo tempo, precisamos também permitir com que essa rocha, que é o Deus que habita em nós, nos revele de fato qual é o nosso verdadeiro compromisso com a vida, e principalmente com a nossa fé. Portanto, sejamos fortes, e sejamos corajosos nesse tempo. E como Pedro, mesmo na sua fragilidade, revelar ao mundo o rosto de Deus. E com ele, professar essa fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, pessoal. Obrigado pela sua companhia, tá bom? Obrigado por poder refletir o Evangelho dominical com você. Eu te espero aqui na próxima semana, 30 de agosto, e por isso eu peço a bênção de Deus a você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoa, até mais. O barulho, o movimento, o medo, a angústia, o silêncio, a brisa suave, a vida ao tempo, tudo para. O sossego, a calma, a abertura, a entrega. Alguém me espera.